Reabilitação abdominal. Alguém sabe o que é isso? Hoje nós estamos com uma especialista aqui que diz que nem sempre ou quase nunca é necessário cirurgia. Você acredita nisso? Vamos ver se isso é real. Hoje nós vamos falar sobre diástase, que mais? Postura. E quem sabe falar mesmo sobre isso é ela que está aqui conosco, uma mulher super plena. Você vai escutar sendo plena com a gente. Então vem ser plena Com a gente. Já estamos aqui hoje com a Patrícia Farago, mais conhecida como Pati Farago, para falar sobre a saúde feminina. Seja muito bem-vinda ao Bem Plenas Cast, ao Estúdio Comunicafé. É um prazer estar aqui e ouvir você, porque eu sei que hoje você vai dar uma aula pra gente, é isso mesmo? Obrigada pelo convite, eu adorei. E eu sempre amo falar sobre esse tema, porque nós, mulheres, precisamos enxergar, entender e facilitar a nossa vida. Ela pode ser sempre mais prática. Pati, você é especialista realmente em reabilitação abdominal. E nós que somos mulheres e andamos com mulheres e ajudamos mulheres, e nós vemos que hoje é algo que é surreal a importância, sem ser saúde, mas estética, que a mulher vê na barriga, no abdômen. E além do estético, muitas vezes ela sai da saúde para começar apenas no estético. E eu vejo que você faz as coisas de forma muito orgânica, você explica e ajuda as pessoas de forma muito orgânica e correta. O que você tem para me dizer com relação a quem te procura? Qual é o seu trabalho real? Eu acho que essa fala sua é muito forte. Acho que no mundo imediatista que a gente vive, a maioria das pessoas está atrás de milagre. E quando a gente fala de saúde, não tem milagre. Então, como vai ser definitivo algo que é feito imediato? O que eu procuro é gerar uma confiança própria. Porque o que acontece com a maioria das pessoas, e foi o que aconteceu comigo, que me fez mudar de área, de profissão, me apaixonar e fazer o que eu faço, é que a gente vai se perdendo do próprio corpo. E as gestações, elas vão nos afastando um pouco dessa conexão. E aí não basta as gestações, os processos de amadurecimento, de crescimento, a depressão, a ansiedade, o caminhar, o desenrolar da vida, nos coloca cada vez mais mental e menos conectada com o corpo. Então, a beleza do meu espaço, eu acho que é muito mais essa. A pessoa se conectar com ela, aprender a usar o corpo de forma efetiva. E a transformação acontece em muito pouco tempo. Porque quando você sabe usar, aí você não perde tempo. 30 minutos é maravilhoso, porque você sabe o que você está fazendo. Você não está seguindo o que alguém está te falando. Você está sentindo no seu corpo o que você está fazendo, não é? Essa frase foi muito boa. É diferente. É diferente quando você se conhece. Tá certo, isso sim. Então você está fazendo a aula e você sabe que aquele movimento ali, bom, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim e eu sei fazer. Você sabe, né, se portar, você sabe atuar, você sabe como é o movimento, daí você não se machuca, daí o seu resultado é melhor, é mais bonito, é mais rápido. Você comentou que você mudou de área. Conta um pouquinho sobre isso. Então eu me formei em administração e entrei no mercado imobiliário, no mercado onde minha família já atuava. E assim, fascinante. Entretanto, eu não era realizada. Embora eu estivesse, assim, numa ascensão, que para mulher não é comum. Porque a gente rala muito. Então, eu sou uma senhora de 46 anos. Estou falando dos meus senhora, 20. Gente, hoje somos senhoras jovens. Meninas de 46 anos, tá bom? Melhorou. E aí, então, tinha um lugar de estar ocupando um espaço. Aí eu fui fazer a minha especialização em marketing, eu já cresci, fui atuando, crescendo e felizmente bem sucedida. Entretanto, eu não era realizada. E eu me lembro tanto de pedir a Deus todos os dias, o que eu vim fazer nesse lugar? Quero ser feliz. Você não tinha encontrado ainda seu propósito, né? A gente passa por esse momento. É interessante. Eu acho que sem isso, a gente tá sempre em busca do que a gente não sabe. No buraco. Né? Exato. E eu me lembro tanto que foi depois que o Tutu nasceu, meu segundo filho,
que eu olhei para o meu cenário e não foi fácil, porque eu sou esportiva, sou atleta amadora, de tudo. Eu gosto de esporte, eu faço kitesurf, eu ando de canoa, eu gosto de muita coisa. Você gosta de estar sempre em movimento. Boxe, eu gosto de qualquer... Você me dá um esporte... Qualquer coisa que te coloque em movimento. Não é à toa que né? ela é saradona, gente. Mas eu amo mesmo a prática esportiva. Então, para mim, como que no meu a minha primeira gestação, eu não sentia a diferença que eu vivi na minha primeira, eu não sentia a diferença que eu vi na segunda. Porque na primeira, para o meu caso, que já tinha diástase, mesmo sendo, né, ok de corpo. Mesmo antes da gravidez? Antes da gravidez, Tem gente que tem. Tem diástase. Olha, eu assim, eu achava que realmente fosse pela gravidez, né? Então tem alguns casos que não. Muitos inúmeros casos. Olha. A maioria que você pode imaginar. Curioso. Porque a postura causa diástase. A gente conversa sobre isso. Vamos conversar. Mas assim... Tutu nasceu e em oração, eu descobri, assim, eu orava muito. E eu me lembro, assim, de olhar pra mim no espelho e falar, quem é você? O que apareceu aqui nessa casa? Mas sim, eu engordei mais, eu engordei 23 quilos nessa segunda gestação. Eu não quis me controlar, eu quis viver a gestação. E foi 7 anos depois da minha primeira. Então, eu tinha 30 e poucos anos, e ali eu entendi um caminho não cirúrgico para reabilitar. Entretanto, embora eu tenha conhecido o processo, eu falei, gente, isso aqui não é no Brasil, né? Isso é fora. Então, para eu entender como tratar, eu vou ter que estudar. Isso é diástase, né, Paty? Você já tinha emagrecido? Eu já tinha emagrecido em 3 meses. Eu fui para um profissional de saúde maravilhoso. O que você se permitiu antes, depois você foi lá e combateu. Sim, total. Até porque, assim, eu já não me reconhecia, né? No pós-parto. Ainda que eu tenha feito todo o cuidado que a gente aprendeu e que, infelizmente, não é tão bem simples, construído, né? Cada hora é uma coisa diferente, mas, enfim, emagrecer, perdi rapidamente. Chazinhos, alimentação regrada, muito leite, muita fartura pro meu filho. E aí eu fui entendendo que a barriga não voltava. E eu fui entendendo que... Você emagrecia, mas a barriga ainda continuava ali, né? Continuava ali. Por que é a mais difícil de sair, né? E no meu caso, eu fui alargando. Então eu e o Bob Esponja começamos a pegar uma ideia. Por uma confusão. Amei! Porque eu perdi a cintura. Então você fica largada, quadrado em um mesmo. aspecto de gestante. Bebê já nascido. E aí eu fui estudar. Então eu fui para fora, fui para Nova York estudar. E lá foi uma virada de chave na minha vida. Porque embora eu conheci por uma profissional que atuava aqui, não tinha sido o conteúdo suficiente para eu estar satisfeita. Então lá fui eu, com o bebê no colo, minha mãe. Claro, a história é o suporte, né? Sim, com Ter certeza. suporte faz a diferença. Nossa! E fui. É a nossa primeira rede de apoio, né? Essa rede de apoio, graças a Deus, quem tem, Sim. e eu que atendo, Conversamos sobre isso, né? Gente, faz tanta diferença, Com né? certeza. O coração aperta quando eu vejo e falo, ai, Paty, não tenho uma rede de apoio, eu moro longe, né? Como muda? É complicado. Minha mãe maravilhosa, se dispôs prontamente. E grandes amigas, eu fui assim, muito. Graças a Deus, você é querida. Foi maravilhoso. E aí você foi estudar? E fui estudar. Quando eu comecei a entender que o corpo poderia voltar naturalmente, eu falei, para tudo. Você acreditou? Não, eu vivi. Não, mas antes de você... Eu já tinha entendido que funcionava. Porque a Doppler Technique, que é essa primeira técnica que eu fui estudar em Nova York, mundialmente ela é muito conhecida. E eu sou precursora, né, no Brasil, porque tinha mais essa pessoa na qual eu estive com ela e eu conhecia a técnica, mas a forma como cada pessoa aplica fala muito da pessoa, né? Com certeza. Sim. Então essa experiência, essa expertise, ela é muito individual. Então eu queria entender mais do que eu tive acesso e fui estudar. E lá eu pude experimentar essa construção, porque eu estudava eu lembro que tinha uma californiana, 2 gregas, uma galera de Nova York, então assim, era gente do mundo todo. E todas com a mesma angústia, volume abdominal no pós-parto. E a gente foi acreditando isso que você falou, imaginei que era só o pós-parto. Sim.
E quando a gente começa a entender que, peraí, o buraco é muito mais embaixo, entenda, veja, bem, né? Não é só isso. Então eu comecei a enxergar, eu vou levar para o Brasil isso, eu vou cuidar de quem eu puder alcançar, eu vou transformar a vida de outras pessoas. Eu tive depressão no pós-parto. Essa transformação corporal acabou comigo. Nossa, Me e deixou isso mal. acontece com muitas mulheres, né? Muitas. Isso eu acho que essa parte, Tirando os hormônios, né, gente? os hormônios, eles já são assim, Bagunçam parte da tudo. bagunça, não é? E a gente não tem a informação que a gente precisa para ter paz com o momento. Não tem. Eu acho que isso é uma lacuna necessária Nossa, de ter é cuidado. verdade, Patrícia. Nesse momento, inclusive, eu estou procurando levar isso nos hospitais, pelo menos, para ver se a gente consegue ampliar essa visão. Mas, enfim. E aí lá, eu entendi, aí trouxe para o Brasil, abri esse consultório. Só que ali foi o primeiro ponto. Então, daqui a pouco você começa a entender que a diástase, ela abre o caminho de um monte de outros problemas, que a pessoa começa a sentir dor nas costas, ela vai tratar a dor nas costas. É verdade. E não a diástase. Tá tratando a consequência e não a causa. Mas é porque as pessoas às vezes não sabem que tem a diástase. Não. Quais são os sintomas da diástase? Dor nas costas, que você já Não, falou, ou necessariamente. não? Bem, não deixa de ser um sintoma, Aham. mas ele é uma consequência. Isso. O sintoma mesmo que você tem é o alargamento inicial. É uma protuberância que não é gordura, mas parece gordura. Então, a maioria das Aí mulheres, você já elas, percebe, já identifica. eu percebo hoje, mas quem se vê nesse processo entende que ela está desorganizada, fora do peso, ou fala assim, este é o meu novo normal. A gestação me deixou Aceitação, assim, né? aceitação, mas também é a falta de informação. Ô, Paty, toda diástase, não sei se eu estou te atropelando, Não. mas toda diástase, ela volta? Ou toda é muita coisa? Então, eu gosto de pensar que toda, porque os casos mais críticos que eu tive foi mais demorado. Se a pessoa é persistente, sim, porque o corpo ele tem essa reprogramação. Por exemplo, o corpo ele é todo revestido de uma fáscia. E essa fáscia ela é modelável. Com a persistência a gente alcança. Mas tem uma monotonia nesse processo de reabilitar. Sim. Entretanto, o corpo ele vai se reorganizando. Existem casos que existe uma recomendação cirúrgica porque a pele foi tão repuxada, ficou tão flácida, e aí a pessoa trata, mas ela fica muito sem proteção, né? Então ela precisa estar sempre muito caxias com uma rotina. Sim, Que, a na disciplina. verdade, é o ideal. Mas se a gente Sim. pensar em saúde, tem disciplina, né? Então, assim, Sim. se a gente for pensar na nossa idade, Sim. jovens mais 40, Com tudo certeza. bem pra gente? Bem plenas, Bem 40 plenas. mais. Então, assim, pensando na gente, existe uma necessidade da saúde e essa disciplina que vai ser divisora de águas, como que estaremos envelhecidas, inteiras, bem plenas ou capengas, Sim. né? É verdade. É. A Camila questionou sobre os sintomas. E eu me identifiquei, né? Porque eu descobri a minha diástase, a diástase, não é minha, fazendo isso, né? Meu filho mais novo está com 17 anos, fazendo abdominal a vida inteira e vendo que sobe um ovo aqui no meio. E eu ficava, gente, mas que ovo é esse que sobe aqui? Excesso de exercício Isso. físico, né? Não, é a cara amiga. da diástase. O que é diástase? A diástase é uma separação. Então, mas no caso dela, como o filho dela, eu posso estar falando besteira, aí vocês me corrigem. Como o teu filho já tem 17 anos, você sempre teve desde que ele tive. nasceu Sempre ou tive. agora que ela apareceu? Não, eu sempre tive a diástase. Só que era menor, era mais disfarçada. Não, É mesmo? era a mesma coisa. Eu acho que são 4 dedos. Mas que eu agora tenho. tá aumentando. É, não eu já isso? pedindo pra Patrícia. Não, na Aproveita e faz verdade, uma consulta. como eu emagreci... Não, a gente aqui já... a gente já dá consulta. A gente faz esse tipo de coisa. Como são 4 dedos, como eu perdi muito peso nesses últimos tempos, de 7 quilos assim, E né? ela parece Aquela que queria contar que mais. perdeu 7 quilos. Perdeu muito. E aí... Muito. E aí aí fica mais dando pra Aparece sentir. mais. Tanto que a gente foi na clínica, né? A gente foi numa clínica de estética esses dias, fazer um procedimento. E aí a doutora que cuida de mim a vida inteira, na hora que ela pegou na minha barriga, assim, ela falou:
Que diastas é essa que eu nunca separei? Suspende o abdominal. Aí ela falou, para de fazer abdominal. E eu amo fazer abdominal. Eu amo fazer abdominal. Não faz sentido você amar isso. Faz. Eu sou estranha. Não, mas você vai ter que aprender. Nem o abdominal oblíquo interno? Vai fazer de outras formas. Tá, depois a gente fala sobre isso. Conversar Dicas. sobre muitas Não, então já vamos coisas, para uma gente. dica. Vamos. Você Não, vai voltar. agora, não. Abdominal, piora diástase? Não ia perguntar Veja bem bem, isso, mas vamos lá. essa é uma excelente pergunta. Foi feito um estudo científico e quando esse estudo saiu, ele fez uma amostragem, né? E o que foi constatado? Que o abdominal não melhora e não piora. Ou seja, se não melhora, por que farei algo para mim mesmo que não vai melhorar o meu Mas vai quadro? fortalecer a musculatura do abdômen, no meu caso? Aí a gente tá falando de de diástase. diástase, né? Mas o abdominal, por si só, para a saúde da mulher, para o corpo da mulher, Fortalecimento você muscular. acredita que ele é bom, faz bem É ou musculação. não? A gente podia ter aqui um doutor em quiropraxia. Adoro os quiropráticos, porque eles olham para a coluna. É verdade. A minha última especialização, a minha pós-graduação, a última foi em neurologia, porque a gente começa a enxergar a importância da coluna cervical para o corpo. Uau. Você imaginando entendi. que um abdominal é um trem que vai ficar fazendo com a sua cabeça assim, É. qual é a grande vantagem disso, né? Então, assim, eu tenho minhas... eu não faço, eu não gosto, eu não indico. E a gente vai mostrar o abdômen da parte, gente. Não nesse episódio. Mas a gente vai deixar uma foto no final. A gente vai deixar uma foto. Vocês verem. Ela falando, não faz abdômen, não. Na hora que vocês verem a barriga dela, vocês vão falar, quê? Mas se a gente olhar para isso é um dado importante. Se todas as atividades partem do seu centro, como o seu abdômen... Porque você contrai o abdômen para todos os exercícios. Para Essa tudo, é de força, né? Parte do corpo. Estabilização. Não, e essa é minha próxima pergunta, né? Você não faz abdominal, mas você faz o quê para ter a barriga chapada? Pronto, você já respondeu. Mas a Paty falou uma Contrai coisa. ele em Aí todos eu vou os entrar na N exercícios. educadora física, né? Porque É. aqui tem uma educadora com a gente. Na verdade, para você fazer correto qualquer exercício, você tem que estar contraindo o abdômen. A gente pedala. Eu e a Paty, né? Ela pedala na rua também, ela faz tudo, mas a gente pedala bicicleta estacionária. Então, assim, a gente sabe que ali pra gente proteger a lombar, a gente tem que estar contraindo o abdômen, já é natural. Não é aquela Então, pessoa, isso já "Ai, meu é Deus, um você abdominal natural. Porque você tá contrair significa o quê? Fortalecer, enrijecer. Enrijecer. E no mínimo ele estará ativado. Então, por Sim. exemplo, eu tô aqui, eu tô super confortável. Meu abdômen tá solto? Nunca. Mas ele tá contraído? Também não, mas ele tá ativado. Eu não tô fazendo força. Mas eu tô com o meu corpo alinhado, distribuindo a carga. Quando a gente olha pro abdominal, voltando pro abdominal, a gente faz um movimento que, na maioria dos casos, a mulher faz pressão. Então, ela empurra o diafragma para baixo, empurra a bexiga para baixo. Então, qual é o sentido de eu fazer uma força nesse lugar? Se a mulher tem diástase, nos casos que foram estudados, então viu-se uma piora. Mas você imagina uma mulher, ele falou de 4 dedos, com o corpo dela. Você imagina uma mulher com 8, com 13. Existe, Nossa, Patrícia. Claro. Uau. Então você imagina uma pessoa que Tô achando que eu sou o cabe recorde. entre os músculos. Imagina assim, ó. Aqui tem Nossa. 8. Imagina assim. Então, Deus, você imagina vão. qual a capacidade que essa pessoa vai ter de sustentar essa musculatura, Nossa. fazendo uma força, que gera uma pressão interna. Todo exercício gera pressão. Sim. Então, não é indicado. Por que eu vou colocar uma mulher que tem tantas outras possibilidades para fazer uma prática que não vai trazer um resultado? Inclusive Não melhora, isometria. não piora. Mas a isometria não é abdominal. Não, aí no caso a isometria abdominal, né? A isometria eu acho maravilhosa. É maravilhosa, Até né? porque a mulher com diástase tem dificuldade de fazer isometria. Porque não tem músculo ali no lugar, né, que tá É uma aberto. prática muito interessante para quem tem diástase, isometria, né? Esses exercícios que a gente fica mais estáveis, sustentando, porque não dura muito tempo. A gente não consegue. É Impressionante, A né? reabilitação é esse lugar de fazer aquele corpo voltar a funcionar pleno, né? Sim. Aquela coisa de aprender a usar o corpo de novo, porque vai desconectando. Aí você fala assim, contrai o abdômen, e a pessoa fala, nossa, eu não tô sabendo. Como que é isso? E você tem que educar essa pessoa a voltar a usar o corpo. Isso, eu acho isso, gente, eu A sou- consciência corporal é muito ela tá importante. falando ali, eu já tô aqui, opa, vamos contrair o abdômen mundo- aqui, postura, Segura. contrai. É maravilhoso. Falando agora da postura, Paty, a gente tem muita mania de relaxar, né? E quando você relaxa, daqui a pouco, né, o ombro vai para baixo, aí a barriga sou automaticamente, né, dá aquela
estufadinha pra frente, você já não tá contraindo mais nada, e você tá ali super relaxada e tal. O que essa postura errada que a gente não percebe, não se toca no dia a dia, principalmente quando tá ali, às vezes, na frente do computador, né, sentadinha, o que ela acarreta na nossa saúde feminina, principalmente para as mulheres 40 a mais? Esse pegou um tom, ó, esse tema, ele é sensacional. Aí, o que aconteceu? Paty Farago entendeu que a postura era um grande link com a diástase. Então, o que eu fui estudar? Postura. E aí, onde eu fui parar? Doenças posturais. O que acontece com o corpo que adoeceu na postura? A coluna, ela vai ficando retificada, ela vai começando a ganhar um outro formato, que não o S da coluna. E quando você começa a ficar retificada nessa posição... Cifótica, no caso. Cifótica. A pessoa vai começando a ganhar uma cabeça que, ao invés de a cabeça pesar 5 quilos, começa a pesar... Projetando pra 15, frente. 16. Quem segura a onda? A cervical. Aí a gente começa a olhar e falar, olha, e aí tem uma hérnia. E aí tem uma outra dor. E aí começa a perceber que essa pessoa começa a usar, né? Imagina, se eu estou aqui, eu estou com todo o peso na minha coluna. Se eu estou aqui, eu distribuo o peso do meu corpo, né? Anterior e posterior. Mas assim, pensando bem no peso, assim, tipo, o peso do corpo, pensando na gravidade, a gravidade incide. Se eu distribuo a carga, eu distribuo entre a cadeia anterior e a posterior. Então, meu corpo equilibra. Certo. Quando eu não faço isso, só a coluna que segura. Porque aí, quem mais segura? O músculo da Que eu tô relaxando a cadeia anterior todinha. Toda pesada. Então, o que essa mulher começa a sentir? Dores, aí tem hérnias, aí a pessoa começa a sentir uma outra parte que é sensacional, que é uma perda de qualidade cognitiva. Caramba, porque Patrícia. até isso, a postura ela é incrível. Caramba. Quando eu faço palestras, eu vou levar isso para as empresas, a gente tem muito caminho de ativação postural para a pessoa se preparar para um podcast, para uma palestra, para uma apresentação, para uma decisão, porque a postura interfere diretamente na nossa capacidade cognitiva. Eu acho isso sensacional. E na autoestima. Completamente. Na autoestima. A pessoa mais posturada, ela é uma elegância, se empodera mais. Vocês viram, mais... tem uma mulher, uma coach, que ela até fala, né, que a postura, já viu isso? É a postura do super-homem, da Mulher Maravilha. Que faz. Aí você estava falando, eu estava lembrando. Qual é a postura? Ombros projetados, estabiliza o tronco, reta, né? Olha pra frente, né? Paty, não aqui, né? E você falou algo tão interessante que eu lembrei. Você falou, quando eu dou palestra em órgãos públicos, em empresas, enfim. Certa vez, uma vez por ano, eu vou num órgão público em Brasília e vou como educadora física, na esquina educadora física. E certa vez, eu falo sobre saúde, sobre exercício físico, e certa vez eu fui sentar em cada baia de um banco lá e falar com as pessoas sobre a postura delas. E aí você vai completar. Aí olha que loucura. As pessoas, elas estão normalizando a dor. Quando você falou, e ainda rindo disso. As pessoas, elas falavam assim pra mim, assim, né? Não, minha filha, já tô velha. Culpa a idade, né? Aí eu ficava tão indignada. Quando as pessoas riam, eu falava, gente, eu sou muito séria nas áreas de trabalho. Eu falei isso, não tem graça nenhuma. Você tá rindo da dor? A dor não é normal. E as pessoas estão realmente normalizando a dor? Super. Como eu disse, é o meu novo normal. Sim. A mulher que olha pro corpo, sabe que aquele corpo não era o corpo que ela tinha antes da gestação. Ela dá um fatality pra ela e fala, fica tranquilo que isso é seu novo normal. Aprenda a viver assim. E não é pela estética. Aceita que dói menos. E veja, né? O que eu acho mais cruel é que ainda entra na conta da estética. Como se isso fosse uma questão de vaidade. Uma questão de... Além disso. Não Nossa, ainda perfeito. Ainda pode ser pior, né? Botar na conta da estética. Da estética, da idade. E para a maioria das mulheres, aí eu não sei qual foi o órgão, mas assim, normalmente, as mulheres elas sobram na rota da preferência dos investimentos.
Não, eu não. Primeiro a casa, meus filhos, meu marido, fica Ela todo mundo. sempre se coloca em último lugar. Ai, eu não sei se vai sobrar, eu não sei se eu vou me cuidar. Então ela aprende Sofre a com lidar isso também, com a né? dor de um jeito a fazer menos da dor, sabe? Como se, não, isso não é tão Que ela falou, importante. aceita que dói menos. Isso é muito cruel. É assim mesmo. É muito E é por muito isso real. que as mulheres ganham, né, aquele, como é que eu posso dizer? Que as pessoas falam tanto, mas isso não é um elogio na real. Que a mulher é muito forte, ela sustenta Puxa tudo. vida, Ela é entra uma mulher numa pose de Wonder maravilha. Woman. Romantiza, né? Exato. Romantiza. Maravilha E não não é, existe, gente, né? pelo amor de Deus, Mentira. é. E a mulher sempre aguenta porque ela se coloca em último lugar, o que é um erro. Mas eu também vejo, com muita franqueza, que tem uma parada cultural Sim, brasileira, sim, né? Assim, verdade. que é nossa, sabe? Veste essa carapaça ou aprende a fazer diferente. Uhum. Porque também a gente aprendeu de um jeito e a gente tende a copiar os modelos, né? Eu acho isso fantástico. Também acontece nesse lugar que eu acho incrível, que a gente aprende, a gente se cura e a gente vai curando as próximas Sim. gerações. Ah, é lindo. Isso é lindo, isso é É. pra vida. Uma vez que a gente se cura, por exemplo, minha filha tem 20 anos, princesa, agora mesmo tá andando de kite, toda linda, maravilhosa, mas ela tinha uma diástase. Muito novinha, 20 uma anos. hiperlordose, que é ao contrário da A cifose. hiperlordose. a Eu ia falar sobre a hiperlordose, hiperlordose, eu tava esperando. ela pega mais ainda, eu vejo assim, para mulheres, porque nas doenças posturais, cada má postura fala de um tipo de comportamento. Isso é muito incrível. Eita, eu tenho hiperlordose, gente. Eu tenho uma postura. Deixa eu me Não encaixar sei aqui. qual que tem, eu sei que tem. Tem Tenho uma vezes, postura. O que é várias que isso pessoas causa? têm Não mais de sei. uma. Isso é muito incrível. Mas quando a gente olha para hiperlordose, a gente está falando de excesso. Imagina, qual é a mulher que não tem a tendência de fazer mais do que aguenta? Sim, Não pois é. conosco. Exato. Somos muito parecidas. Ai, pois é. Ai, vamos chorar, gente. Não, a gente vai aprender a Vamos desejar. resolver Tirar do ar, esse vamos conversar aqui, todo mundo problema. das mãos. Não, Vamos vamos juntas resolver esse problema. Então, no recém-pós-parto, o que acontece? A mulher, ela também tem uma tendência a querer que as coisas sejam do jeito que ela quer que as coisas sejam. A fralda tem que ser trocada assim, e o que o marido faz às vezes não tá tão bom, então ela vai deixando de delegar e vai começando a assumir mais e mais funções. Nossa, é isso mesmo. Isso é um chatice ser o homem que quer fazer do jeito que ele dá conta, e aí a mulher também vai somando, vai cada vez, Sim. né? Deixa comigo, então, ai, eu resolvo, ai, não pode ser assim, não pode ser assado. Ai, ninguém faz direito, eu faço. Ninguém faz direito. Então esse lugar é muito cruel também, É né? muito. A gente se atrapalha. Eu acho que esse lugar eu tô sentindo que eu melhorei. Tô sentindo que eu tenho que melhorar. Porque a gente quer muito do nosso jeito, isso não é legal. E às vezes o jeito do outro é até melhor que o nosso. E a gente não Verdade. sabe delegar. Sabe delegar. Aí a gente fala, Aí você vira uma Abraça pessoa sempre tudo. solo, né, na vida, É. assim, tudo tem que ser do seu jeito, que cansativo. E aí, nós temos essa tendência. E aí, dentro dessa relação das doenças posturais, a hiperlordose, ela traz essa relação muito direta. É uma mulher com aquela barriga estufada para frente, projetada, o bumbum empinado, empina o bumbum, abre o peito, aí lá vai aquela barriga lá para frente. E essa é uma característica muito carrega comum. muita coisa. Né? Mulheres que fazem mais do que dão conta e não conseguem fazer tudo bem feito. Eu posso chegar em casa hoje e falar pro meu marido, você tá vendo minha lordose? Você tem lordose? Olha Você encosta só. na parede ali, você vai ver, você vai enfiar seu braço embaixo das minhas costas. Olha só, tá vendo? A gente Eu tenho descobriu os um segredos. vazio aqui embaixo, É, né? a lordose, isso? a lordose. Então eu também Isso tenho. aí. Acabei de descobrir. E é normal. E eu pra achava nossa que era por causa do população. bumbum. Na verdade, a coluna ela tem Eu uma falei com curva ela, eu falei natural, assim, mas não é É uma... uma lordose natural. Então, mas eu achava A que era por cifose causa do natural. bumbum. Que eu falei assim, não, é porque fica aqui, né? Tem uma ondulação assim, aí tem um espaço, fica um buraco de fato. Problema E eu é fazer achando uma que onda, sempre né? foi isso. Depois ela analisa, gente, calma que ela vai fazer a A avaliação. gente pode olhar, a gente pode olhar porque pelo menos Pois a pessoa é. vai falar, olha, acho que pode ser o meu caso. Verdade. É. Agora, Paty, nem toda barriguinha é realmente barriguinha. Às vezes é postura, má postura, né? Então, às vezes é a Que eu diástase. sinto isso. Quando às vezes eu me posiciono melhor ali, me posturo corretamente, cara, a barriga some. É verdade. Gente, não era essa, Não é aquela, bem não era aquela assim, né? barriga ali que eu achava que tinha. Nossa, eu acho É a isso muito postura, legal. né? A postura, por isso que eu falo, homens têm diástase.
A má postura, ela é também uma causadora de diástase. Você vai imaginando uma pessoa que passa a vida, né, nunca teve filhos, passa a vida projetando assim a barriga para frente. Então, eu era assim. Por isso é que eu falo, eu já tinha, antes da Nitinha, eu já tinha diástase. Eu tinha uma barriguinha que eu podia ter o percentual de gordura mais baixo que a Terra pudesse permitir. Ai, meu Deus, será que eu tenho diástase? Olha, a gente tem essas chances. Mas o ponto era que eu não sabia que existia diástase, eu não entendia a importância do meu encaixe. Então, eu não sabia usar musculatura infraumbilical. Aí a gente tem que ver pessoas apresentando exercícios que não alcançam a musculatura e mostrando, falando, faça isso, você está malhando essa área. Não é assim que toca a banda, tem que entender um pouco mais, né? Então, quando a gente olha para a pochetinha, para essa parte, a gente, pela má postura, a gente vai projetando, a gente vai se machucando. Sim. E aí o que vai aparecer? A dor. Aí a pessoa vai tratar a dor nas costas, não vai olhar para a barriga, olha para a barriga e fala, tem que emagrecer essa barriga, essa gordura. E é tão injusto. Falta até a orientação, né, Paty? Ela falou algo importante, porque assim, você é uma especialista no assunto. Sim. E você deve ver tanta baboseira que você deve falar assim, ai gente, como as pessoas estão sendo prejudicadas, né? Porque você, principalmente, que leva a sua profissão muito a sério, o seu negócio muito a sério, e é claro que você gosta de cuidar de pessoas, de mulheres, isso é muito claro no seu rosto. Você deve olhar aquilo e falar, poxa, como hoje tem informação errada? Aí você falou, você vê a pessoa falando, vou fazer um exercício, um abdominal oblíquo interno para fechar de aço, você de um lado e do outro, né? E tem gente dando esses conselhos. Hoje o problema não é a informação, porque a informação já está chegando hoje a todo mundo, mas é a informação errada. Esse é o problema hoje. Mas eu acho que às vezes é a falta do olhar para a unidade. Então, por exemplo, esse exercício para a pessoa X, Y e Z funciona. Mas para a pessoa Y, não. A individualidade, o princípio da individualidade. Só nasce um de cada. Exatamente. A gente nasceu filho único. É a história da blogueira que passa a série para todo mundo, né? É verdade. Isso. E assim, que funciona para um, funciona para outro. É muito sério isso, imagina. A pessoa não sabe o que essa pessoa tem, por que tem que fazer uma avaliação? Porque a pessoa tem que entender quais são as questões dessa pessoa para saber, poxa, isso aqui é mais indicado para você. Para você não. Você pode fazer abdominal? Pode. Hoje eu vi uma mulher, a Cíntia, postando lá a série dela de abdominal, que eu falei, filha da mãe, você posta uma coisa dessa com uma desenvoltura exímia, imaginando que um ser humano fará igual. Quero ver outra. O pior é que o ser humano vai tentar para ter o abdômen igual dela. Claro, aquela deusa, né? Um corpo seco, ela toda. E vai fazer errado. Vai se prejudicar. Porque muitas vezes não tem força no abdômen, por exemplo, para fazer um abdômen infra com muita amplitude. Então vai sobrecarregar a lombar. Super. Verdade. Super. E a barriga vai lá pro espaço. Pronto. É isso. E aí, nessa hora, é a hora que o abdominal aumenta, sim, a diástase, porque a pessoa não sustenta a musculatura no lugar. Então, ele estava falando, o que é a diástase? A diástase é a separação do reto, né? O reto, vamos pensar no tanquinho. O reto, ele tá aqui, aí ele se afasta. Então, aqui nesse vazio, o que a gente tem? Vísceras empurrando essa barriguinha para frente. Então, o músculo que está aqui lateralizado, quando as vísceras vão projetando assim força, elas vão ficando com mais espaço do que elas precisam. Esse ser humano começa a ter o quê? Mais gases. A pessoa começa a olhar e falar, mas o que está acontecendo comigo? É sério, né? É muita coisa que acontece. É um espaço que vai mexer com toda a sua estrutura interna. Então, eu acho isso fascinante, né? Porque a hora que você vai tratando a pessoa, tem gente que tem problema de... eu sei o que você quer dizer. Gástrico, refluxo. E trata de diástase e deixa de ter. Olha que coisa mais fascinante. Porque tá tudo interligado, né? Por isso é integrativo. Por isso que eu comecei olhando só para o abdômen e hoje eu não sei mais olhar para a reabilitação se não for com um olhar integrativo. Sim. Porque agora eu olho até para a relação neurológica. Porque tudo tem a ver com tudo. E isso é o grande... isso acho muito encanto, né? É o grande barato. Tudo está interligado. Você consegue cuidar da pessoa numa inteireza, assim, né? Porque interfere tudo em tudo.
quem nasceu primeiro, ovo, a galinha, você vai ter que entender. Mas se o seu corpo estiver funcionando bem, você vai entender de um outro lugar. Ô, Paty, hoje, como é que você trata as mulheres? Quais são os tratamentos, Existe uma né? avaliação? Como é tudo? Me explica, assim, eu vou procurar a Patrícia. E para não chegar à cirurgia, né? Assim, eu quero todos os caminhos antes de precisar de fato de uma cirurgia reparadora. Sim. Quais são os tratamentos? Assim, antes de mais nada, a cirurgia, ela é um caminho, nesse momento que a gente trouxe bem, de pessoas que estão em busca de resultado rápido, que, por exemplo, hoje eu estava tratando uma reabilitação de uma mulher operada. Porque a recidiva para diástase acontece, inclusive, em pessoas operadas. Uau! Então, a pessoa operou e voltou a ter aquele volume, Nossa. ela já está com 4 dedos de afastamento na costela. Porque ela não melhorou a postura dela, ela não aprendeu a usar o corpo. Ela passou a faca, abriu, juntou o músculo, fez a sutura, amarrou, mas ela está ali empurrando o corpo para frente, água mole empedradura. Né? Então, tu bate até que Então, eu tenho muita parceria com médicas, que são médicos, né, de uma forma geral, cirurgiões, que me mandam antes, a maioria manda até depois, para que a pessoa aprenda a usar o corpo e tenha um resultado muito melhor. Que bacana! Porque é o resultado íntegro, né? Sim. Porque a pessoa junta e ela aprende a usar, né? Quando a pessoa chega para tratar, o que eu faço? Eu faço o primeiro passo, entender, avaliação. A avaliação, ela passa por tudo. Então, eu vou avaliar essa pessoa, eu vou entender como que é essa diástase, a funcionalidade desse abdômen, se ela sabe respirar, como que ela faz força, ela sabe contrair o músculo. Deixa eu te contar, a maioria não sabe contrair e não sabe respirar durante a força. Prende o ar para fazer força. Na hora de fazer a força tem que respirar. E a maioria, né? Eu sei. Às vezes eu tô na academia, a gente dá raiva. A gente que sabe, a gente fica, meu Deus do céu. O cara fazendo supino, ele... Eu fico, meu Deus, vai explodir. Vai explodir esse homem. Vai Ele não tá explodir. respirando. Porque ele tem que soltar o ar na força. Inspirar. Na força. Você tem que esvaziar. E a pessoa não dá conta, né? Então, o que acontece? Eu preciso enxergar tudo para eu entender qual é o melhor caminho para essa pessoa. Então, essa pessoa aqui precisa aprender a respirar. O começo é lá no começo. Nossa. Muda a vida. Tem gente que para de tomar medicação de ansiedade por causa da respiração. Nossa. Fascinante. Porque a pessoa começa a saber usar o corpo. Imagina. Eu tenho problema com respiração. Mas meu problema com respiração é que desde que eu aprendi a respirar pelo diafragma, por causa da profissão, que eu fiz muito tempo fonoaudióloga, então eu aprendi a respirar pelo diafragma, hoje eu só respiro pelo diafragma. Aí quando eu vou praticar um esporte, eu sinto. Eu não tenho fôlego para correr, que aí eu tenho que respirar pelo pulmão. Então eu tenho essa dificuldade de, calma aí, agora não é pelo diafragma, é pelo pulmão. Já se tornou automático para mim. E aí eu comecei a fazer natação para reaprender a respirar pelo pulmão. Porque a natação exige que você respire pelo pulmão, né? Mas eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade. Isso, assim, dentro desse processo, que você... A gente fica encostando os pés aqui por debaixo. Perdão por isso. Imagina. No processo do entendimento dos tipos de respiração, a natação ela é sempre incrível. Você foi para um lugar perfeito. Porque se você inspirar na hora errada... Foi um médico, foi um médico que me orientou isso também. Ele faz natação, nunca tinha feito. Faz natação que você vai aprender a respirar melhor. E eu tinha problema de respiração por causa disso. Inclusive, eu tenho até que voltar, porque eu ainda me pego respirando muito pelo diafragma. E aí, por isso que eu te falei, eu não gosto de corrida. Porque toda vez que eu tento correr, isso pra mim é um desafio imenso. Eu respiro pelo diafragma. E aí eu não tenho fôlego. É natural, né? Mas veja que interessante. Talvez já seja um momento de você se desafiar. De ter todo dia uma rotina de respiração, para você começar a naturalizar uma boa respiração. Né? Porque não é uma questão, a respiração diafragmática, ela é um tipo de respiração. Sim. Você está respirando sempre, né, pelo pulmão, não tem como ser diferente. Não ser pelo pulmão. Não tem como ser. Desculpa, Olha, eu tenho que falar. Não, amiga, porque é tipo de 80%. Porque você bloqueia algumas coisas. Dentro desse processo, o mais importante, você está respirando, está viva. E a gente está nesse processo... Ufa, vamos respirar. Mas o que educa? A natação educa, porque você está tempo fora e dentro
dentro da água, fora da água. Então, naturalmente, você não vai puxar o ar, Sim, oxigênio, não tem não. como. E isso vai te educando. Se todo dia você coloca uma respiração no meio da sua prática, por exemplo, antes de começar o podcast, vou fazer, 10 respirações. A gente pode fazer juntas. Inspira 2 tempos, expira, começa a conectar. Daqui a pouco vai naturalizar. Daqui a pouco começa a naturalizar, porque tudo é uma prática continuada. Você sabe que já não é mais 21 dias, essa lenda já caiu. Já não é. Precisa fazer sentido e ser praticado. Sim. Tudo que você começa a fazer sentido, você tem prazer, cara, realmente essa inspiração trouxe mais qualidade de vida pra mim. Me vejo capaz até de correr, me vejo capaz até de fazer não sei o quê. Vai ser você escolhendo tomar essa decisão de vou aprender a fazer esse trem que é respirar, afinal, viva estou, respirar, respiro, vou respirar melhor. É verdade. E o mais lindo é que o corpo ama ser bem tratado. Ele sempre responde aos bons estímulos, então você está sempre pronta para um desafio positivo. Assim como você trouxe, essas mulheres que falam, tudo bem, essa dor, aprende a conviver com a dor. Não, se elas tiverem, de fato, vontade, o corpo vai responder e muda rápido. O bom é isso, e muda rápido. Bons comandos, resultados rápidos, isso é incrível. Eu vou até pegar o gancho dos seus bons comandos, que você falou que foi estudar neurologia, né? E o cérebro no fim das contas e no início das contas, é ele que manda, né? E a gente saber mandar informação pro cérebro, pro corpo obedecer. Por isso que ela falou, não tem como eu parar só no abdômen. Eu preciso ver que é um Mas todo. Mas quem que manda informação pro cérebro? O corpo. As experiências. Isso é fantástico. As reações, né? Como você sente. Em verdade, o cérebro ele é um caminho que ele recebe e manda e faz comando. O que dá prazer, o que ele gosta, ele vai distribuindo, assim, ele vai organizando. Ele vai sabendo que sim, o que não. Mas são as experiências que a gente leva que vão fazer a nossa diferença. Por isso que a gente pode se reorganizar. Por isso que respirar direito pode ser a sua novidade. Olha aí, você vai levar o estímulo, o cérebro vai falar, opa, gostei disso aqui. Vamos nessa. Aprendizado novo, bora. Foi confortável, foi bom, né? Gente, olha, eu acho que... Engraçado. Eu conversando com o chat GPT, não é meu terapeuta. É seu amigo. É meu amigo de organização, né? E aí, falando sobre o tempo e tudo, aí ele fala pra mim, por favor, Patrícia Farago, pare de fazer cursos neste momento. Você precisa parar. Porque minha agenda vira uma loucura, né? Cara. Ai, gente, é complicado, né? Então, assim, eu vou em para... Se a gente é apaixonada, a gente quer estudar, quer aprender mais, quer ter mais informação. E os links, que tudo é interligado, que a gente é verdade. É encantador. E o tanto que o algoritmo faz isso com a gente. A gente está com uma sobrecarga hoje de informação. Mas aí também beira a... Como é que chama? Tem uma expressão muito boa, que é quando as pessoas, elas... Puxa vida, me falta a palavra. Não que eu esteja na pré-menopausa. Que me falte as palavras. Não, mas tá faltando palavra pra todo mundo. A gente estava com a entrevistada da última semana e ela falou isso, né, a Rafa? Ela falou assim pra gente, antes de entrar, gente, olha, eu tô esquecendo umas palavras. É porque eu não dormi bem por causa de filho, a gente... Relaxa, a gente entende, tá tudo certo. Paty, voltando ao que a gente estava falando, de quando a pessoa te procura, quanto tempo, em média, dura? Eu sei que essa é uma pergunta muito vaga, porque cada caso é um caso. Mas quanto tempo, em média, a partir do momento que a mulher começa um tratamento com você, uma mulher que tem uma diástase e quer voltar, fazendo tudo disciplinadinho, em média, consegue um resultado bacana? Eu acho que essa é uma pergunta ótima. A pessoa chega, ela vai ser avaliada e vai ser direcionada para a primeira fase do tratamento. A depender do caso, eu vou pedir para que ela use uma órtese abdominal. A órtese, ela é um mecanismo
de aproximar a musculatura enquanto a gente faz o trabalho de fortalecimento e reposicionamento. Desculpa a ignorância, essa órtese ela é o quê? Tipo uma cinta? Como se fosse uma cinta? Ela não é uma cinta porque ela não tem aqueles fechos e não estrangula. Tá. Ela é regulável, então é a partir do corpo da pessoa. Então ela tem assim 3 braços e aí ela abraça esse corpo alargado e ela vai lá e aproxima. Tá. Então ela dá um suporte para a coluna, ela reposiciona esse corpo e aí ela vai começar a fazer os exercícios. Então eu vou determinar, para você vai fazer esses exercícios. Do primeiro para o segundo encontro, a transformação corporal da pessoa é incrível. Quanto tempo legal. dura um encontro para o outro? Em média, entre 2 e 4 semanas. O quê? É muito rápido, é muita satisfação, Caramba. assim, porque aí a pessoa fala, yes, É verdade. estou no caminho, é por aqui, é por aqui. Porque muita gente passa um tempão malhando e a pessoa olha e fala, pelo esforço que eu estou fazendo, deixa eu fazer as contas, não está valendo o resultado, Sim. não vejo a resposta, acho que Ah, não adorei. farei. Cara, e não vê, aí a pessoa fica desmotivada. Quando a pessoa faz e ela tem resposta, ela fala, o cérebro entende, opa, É verdade. gosto disso, Igual olha quando- só. Isso aí é verdade. Verdade, É sim. motivação, né? Resultado de motivação. Sim. E aí, então, em média, eu levo em torno de 4 encontros. Mas se a gente for olhar friamente, essa pessoa que está aprendendo a usar o corpo, que vai reposicionando esse corpo, não necessariamente sabe usar durante o treino. Então, muitas pessoas, depois de terminar essa Exercício. rota de reabilitação, aí a gente tem uma outra etapa que é a reabilitação ativa, que é a pessoa aprender a fazer os exercícios da forma correta. É quase um como viver agora que você curou. Como fazer as coisas direito. Como não estragar o meu serviço, meu trabalho, Patrícia. Como fazer que a sua vida seja plena, né? A partir de agora, o comando é assim. Muito bom. Porque a gente tende a voltar para o padrão anterior. É verdade. Nossa, A é gente tende a verdade. voltar para aquilo que a gente já sabia. É Porque a verdade. gente aprendeu aquilo ali. Tem que ficar falando com a Paty toda hora. Paty! Por isso a reabilitação. Aí a pessoa passa por esse novo aprendizado, o corpo aprende, entende, o cérebro entende. Fala, peraí, não é assim, é assado, faremos por aqui, vamos nessa roda. Nessa reabilitação, nesse tratamento com você trabalha também muito o mental, né? Pra pessoa aprender total, né? Total. Justamente pra quando tomar alta. Tudo tá aqui, né? Porque quando tomar alta tem que ter essa consciência que Sim. você A falou. vontade que eu tenho, né, com o tratamento, que a pessoa tem independência. Não dá Sim. pra ser colado comigo, assim, não dá. Tenho já um relacionamento sério. Eu tenho 2 filhos bom. também. Gente, eu tô tratando vocês tratem, só me obedecer e fazer tudo direitinho daqui pra frente, O né? suporte, ele é contínuo. Tem durante o reincidência? tratamento. Tem, porque tem abandono. Mas também, por exemplo, eu não tinha antes esse processo de reabilitação ativa. Então a pessoa ia, tratava e ia embora. Aí o que a gente entende, né? São hoje mais de 14 anos fazendo isso. Então a pessoa vai e volta para o mesmo padrão, porque na verdade é o que ela sabe fazer. E aí, ainda que ela mude tudo, para muitas pessoas a ficha já caiu, andou, entendeu? E para muitas outras pessoas, não. Então, agora eu entendi que parte do processo, a depender do caso, precisa caminhar pela parte de entendimento de como é fazer o exercício agora da forma correta, né? Porque, e isso, gente, às vezes demora, 3, 4, 5 meses, não sei. Mas é para mudar numa vida, então acho muito rápido. Com Acho muito certeza. simples. Com assim. certeza. pra Pra uma uma vida- mudança de vida, sim. É aquela velha história. É. As pessoas, você começou de forma muito sábia falando hoje. Hoje as pessoas estão muito imediatistas, né? É. E eu sempre dou o exemplo, quase o que você deu, que quando a pessoa quer emagrecer, ela fala, em quanto tempo eu vou emagrecer? A gente pergunta, quanto tempo você demorou para engordar? Né? Ótima Né? resposta. Quanto tempo você... Tem quanto tempo? É, Uma vida então. Você quer emagrecer em uma semana? é E verdade. você vê isso, né? Num momento como a gente está, onde, não vou dar nomes, mas não vou dar nomes. Vou não. Já dando? Vai, dá lá, vai, você pode Não vou dar nomes, mas já dando. Poxa, com esse mundo de medicações, onde as pessoas estão emagrecendo, quem sustenta viver disso?
Porque quanto tempo essa pessoa, então, para sempre, amém, vou tomar uma medicação? Quem dá conta? Financeiramente. 2, e o nível das consequências, porque agora a gente já vê que tem consequências. Por exemplo, para mim, eu atuo hoje com muitas mulheres que estão perdendo tanto massa magra, elas já não tinham a força, estão emagrecendo, não tem suporte. Estão com dores, estão com N outros problemas. Falei que sobre isso com você. Estão magras. Lembra que eu falei sobre... Não, você não toma. Gente, falou muito lá, não tá tomando. É que a gente estava conversando sobre, lembra que você falou de fazer só aeróbico para emagrecer? Aí eu falei, tem que fazer um neuromuscular e um aeróbico, porque as pessoas estão perdendo muita massa muscular. E lembra que a doutora Tawane até veio aqui, ela falou exatamente sobre isso. Ela tem uma clínica de estética, né? Há 10 anos. E ela falou que hoje o que mais procuram ela é o quê? Preenchimento do rosto e bioestimulador. Porque as pessoas estão emagrecendo tão rápido que elas estão perdendo toda a musculatura do rosto. Isso é verdade. Aí você falou, eu falei, olha aí. É verdade. Aí você vai vendo o que as pessoas estão, para esse ponto, por exemplo, da Tawane, buscando uma solução imediatista. Sim. Mas tudo bem, eu entendo, a pessoa emagreceu demais, quer cuidar do rosto, eu entendo tudo. Só que quando a gente olha para o corpo derretendo, esse corpo tem sem uma causa, músculo, né? Como que ela vai lidar com esse emagrecimento? Patrícia, isso é muito sério. Gente, isso é muito vida real. E aí a gente está vivendo muito esse momento. Imaginando agora, né, com os peptídeos na moda, em alta, com uma solução para cada coisa, ainda nem foi aprovado. E as pessoas vão trazendo de fora e vão levando, não sabem as Você falou consequências sobre a médio e longo gasto. prazo. Você falou sobre gasto. Esses dias eu vi uma matéria tão interessante, eu até mandei pro meu marido, que eu falei, olha isso. Falando assim, magreza se tornou status, sinônimo de riqueza. Porque hoje, quem compra um Ozempic, um trem assim, tem que ter no mínimo dinheiro, né? Porque não é barato. Não. Então, aí eu achei tão interessante, tipo assim, ou seja, se você é gordo, Você você é não tem pobre. dinheiro, né? Olha só, olha o nível. Né? Olha a loucura, verdade. gente. É verdade. Eu vi essa Imagina, matéria, era uma matéria, aí eu fui pesado. encaminhei para ele, né? Porque, na verdade, o jornalista lá que fez a matéria, era uma crítica, né? Sim. Era uma matéria falando, olha em que nível chegamos. Sim. Em que nível chegamos. Então, assim, poxa, aquela menina ali emagreceu muito. Ah, tá tomando manjaro. A primeira pergunta que a Patrícia me fez. Tá muito magra. Quando chegou aqui, ela tá tomando manjaro, eu falei, não. Mas você é malhadora, né? Eu Então, sempre sei fui. que você tem esses A época que eu quilos. tava na TV, que foi aquela época que você foi no programa, inclusive eu tava com 9 quilos a mais do que eu tô hoje. Verdade. Mas por quê? Porque eu trabalhava... Workaholic. Gente, não trabalho agora, mas eu trabalho muito e eu priorizei uma coisa na minha vida, hoje o também. meu exercício. Sim, Então, focada. aquela Mudança de época chave. é tão impressionante. Isso. Aquela época eu não tinha tempo de Não fazer tinha. exercício, porque eu trabalhava até muito tarde. Quando eu digo muito tarde, é muito tarde. Aham. E exercício, o que a gente precisa de dormir? Uhum. Se você não dorme, não faça exercício. Não, Porque o não corpo precisa pensa. descansar. É. Então hoje ela sabe disso, que é uma coisa que eu priorizo, é acordar cedo e fazer exercício. E o exercício é cedo, né, Paty? Ai, gente. E, gente, eu vou emagrecer sem tomar nada, tá? Vocês vão ver. Se Você sabe liga, que sem se tomar você nada. sabe, inclusive, eu vou te falar, porque eu quero ver se você vai participar disso. Já saiu, inclusive, nas redes. Já. Essa criatura aqui, eu desafiei essa criatura ao Fui meu lado, desafiada. essa minha coleguinha de trabalho. Você sabe que missão dada é missão Aí cumprida, sim. né? Eu desafiei Eu não ela conheço a ela. emagrecer, mas não que ela esteja gorda, não. Mas Um pouquinho acima do ela peso, estava sedentária, Patrícia. Sedentária. não é só sobre emagrecimento, é sobre Saúde. mudanças de É hábito. isso. Saúde, O exatamente. próximo O que que ela passo, fez? Workaholic, Hábito. só trabalhava, não tem tempo pra malhar, não tem... Sabe aquela desculpa? Ah, não tem tempo, não tem só tempo. E aí você vai engordando, você menina vai Mari Nóbrega adquirindo... pegou Camila, encostou na Você parede vai e falou assim, adquirindo como assim um você não monte tem de tempo? problemas, de enfermidades. Nova, Porque- bonita dessa. Mas é surreal. Porque isso, Exercício uma bomba físico, relógio. alimentação, é tudo. Isso faz Ó, sono. Tá na Tudo academia, faz muita diferença. tá fazendo Slim Fit, tá É. fazendo... Agora Agora vai. vai. Agora eu tô ficando fit. Não, e eu acho muito, muito incrível o projeto. A Slim Fit tem uma dinâmica, Olha, me surpreendeu. uma construção muito É. boa. Eu acho que é um excelente lugar, sabe? Sim, trabalha todas as partes do corpo, todos os músculos, é assim, sensacional. Quando tem alguma paciente que malha lá,
sempre é muito cuidado, é sempre Exato. separado, é sempre respeitado. Então é uma Você faz o exercício certo ali, eu sou direito, suspeita, é bem eu- legal. Não, olha, eu vou te falar que Super quando eu admiro. fui chamada para ir à Slim Fit, eu até confessei para os proprietários lá, e eu falei assim, gente, eu posso falar a verdade agora? Eu achava que era um tudão. Ó, gente, puxando o saco da Slim, hein? Era um tudão na minha cabeça, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa ruim, né? Aí eu falei, deve ser um tudão, um funcionalzão, que ninguém nem sabe o que tá fazendo. Gente, quando o profissional, e não foi um, eu fiz aula com professores diferentes, começaram a corrigir, explicar: a força tá aqui, a respiração tá assim, você tá fazendo errado, você também. Eu liguei Eles para entendem eles e falei mesmo. assim: olha, deixa eu falar para vocês, eu não indico, você pergunta ainda, me indica um personal, eu não indico. Ela sabe disso. Eu não indico porque eu não confio em ninguém. Agora você fala, onde eu vou malhar? Eu falo, vai assim, vai porque é sério. E assim, eu tô assim falando porque quando eu acredito num negócio, eu realmente acredito. E me surpreendeu. E eu já tô vendo o resultado. Tá. Imagina até o final do desafio. Eu acho que tem um lugar ainda mais lindo, assim, que, pelo que eu entendo, eu não malho lá, é que existe um grupo, existe Socialização uma socialização de existe mulheres. uma energia que Sim, fica chamando pro É treino. verdade. É muito mais interessante ser treinada no risada do que... Com né? certeza. Facilita muito. certeza. Então, Com isso é muito certeza. legal. São pessoas apoiando pessoas, mulheres apoiando mulheres. O que a gente hoje vê, depois de tanto tempo pós-pandemia, é que o humano faz muita diferença, né? O contato, a gente está aqui juntas, né? É muito Nossa, diferente, faz, né? sim. A gente está cada uma na sua tela. Então, independente disso, né? Eu falo por mim, e eu que atendo muita gente online, eu atendo no Brasil, eu atendo fora. Felizmente, as pessoas que conhecem meu trabalho, a gente consegue fazer um trabalho muito lindo, mesmo à distância. Ai, parabéns, Tem profissionais... Ai, obrigado. Tem profissionais bons que conseguem somar e fazer a diferença. Sim. Quando a gente tem um projeto que diz respeito à atividade física, o mais importante é a gente saber o que eu preciso. O que eu preciso? Eu tenho esse tempo? Eu dou conta de me enquadrar aqui? Ou viver um prazer diferente? Igual a Six, por exemplo, né? Uma outra academia. A gente pode aqui falar de um mês, porque nesse lugar. O ponto é de ordem individual. Porque, como dito, Que você quer, né? Únicos, só tem uma Enia, só tem uma de nós. Então, quando a gente olha pra gente, se tem alguma questão de saúde, vamos olhar para a questão de saúde. Tem isso, tem que fazer isso. Então, tem que reabilitar, tem que reabilitar. Tem que ir malhar, independente, tem que fazer atividade física. Como é isso? Quais são minhas possibilidades? O importante é a gente entender que o nosso corpo é a nossa casa oficial. Sim. Então, a gente que olhe bem para esse processo, esse projeto, que é isso aqui que a gente vai viver aqui morada. dentro dessa... É a nossa morada. O que eu tenho que fazer por mim? Né? Então, primeiro, essa relação que a gente tem com nós mesmos tem que ser uma relação gostosa, né? Com certeza. Quero respirar melhor, vamos respirar melhor. Quero... Isso aí. Parece clichê, mas se a gente não ama a gente, como é que a gente vai amar o próximo? É verdade. Não é? Não é verdade? A gente não envolve as pessoas, não é? Paty, voltando à diástase, rapidinho, você explicou sobre os tratamentos, mas quais são os casos de cirurgia reparadora? Ou toda diástase pode passar por esse processo de não chegar a uma cirurgia? Então, é uma excelente pergunta. A gente tem vários tipos de diástase. Diástase, ela pode ser uma diástase pequena, pode ser uma diástase média e ela pode ser uma diástase severa. Quando a gente olha para esses quadros de uma diástase severa, como eu falei, tem pessoas que têm uma distância enorme. Então, a depender do modelo mental dessa pessoa, se ela tiver, como eu disse, a disposição de passar muito tempo em tratamento, ela vai conseguir se reabilitar. Quando é uma pessoa que tem alguma outra necessidade, por exemplo, a hérnia umbilical. Quando a hérnia aparece, num processo de gestação, é muito comum aparecer hérnia. Depende do conteúdo que sai da hérnia, é necessário fazer uma cirurgia. Porque se sair uma alça de intestino, é importante que se faça uma cirurgia. Em muitos casos, a pessoa já soma uma cirurgia com a outra e já faz. Eu entendo, de fato, assim, que a cirurgia ela é indicada para a pessoa que tem, que é imediatista e que é um resultado rápido. E entenda,
ela não estará tratando a função, ela estará tratando somente a aproximação não é sobre função, né? É sobre... Ou seja, ela pode voltar. É o que ela falou. Hoje mesmo, né? Então, assim, o ponto é... Quem é essa pessoa que está indo para a mesa de cirurgia? É a pessoa que está disponível para cuidar dela, que quero mudar a ficha, eu quero aprender a malhar direito, eu quero fazer os exercícios, eu quero ter prazer, eu não quero sentir dor, não, eu quero ficar bem na foto, eu quero me olhar e ver a minha barriga. Então, essa pessoa vai fazer a cirurgia. Essa pessoa pode... você entende? Eu acho que é tão... eu diria assim, para uma pessoa, a pele está muito distendida, você já emagreceu, você está com muita sobra, acho que a cirurgia é muito indicada para o seu caso. Acho que esse é um caso onde a cirurgia se faz necessária. Não que não se faça necessário reabilitar também. Sim, perfeito. Né? Uma pessoa que viveu um sobrepeso por muitos e muitos anos. Bariátrica, né? Uma distensão daquela pele tão grande, tem que fazer, sabe? Essa parte onde tem que reposicionar, então esse tecido tissular, assim, a gente não consegue reconstruir tão bem, mesmo com tanta tecnologia, é muito difícil. Uma pele tão muito difícil. Então eu acho que esse é um caso de cirurgia. Perfeito. Não que não seja um caso de reabilitação também. Sim, perfeito, né? certeza. Uma coisa não anula a outra. Ela adianta o processo ali, mas eu tenho que fazer depois a manutenção. É verdade. Digamos. Sobre aprender a usar bem esse lugar que a gente Exatamente. Ai, meninas, o papo tá tão bom. É massa. Mas a gente precisa encerrar. Paty, quero te agradecer muito por essa aula que você deu hoje aqui pra gente. Foi muito bom o nosso bate-papo. Com certeza foi uma troca riquíssima. Venha mais vezes, viu? Vamos aí. Algumas vezes você falou, isso já é um outro assunto. Eu já pensei, ela vai voltar. Pois é, vai ter parte 2, 3, 4. Foi maravilhoso, eu amei, meninas. E foi extremamente rico, né? Quando a gente tem informações tão ricas dessa maneira, eu fico tão feliz porque a gente está ajudando pessoas. Sim. E, Paty, quem quiser te encontrar nas redes sociais, Paty Farago. Gente, Paty Farago. Vou deixar aqui embaixo no GC para vocês, vai ficar aqui na tela. E vocês entrem em contato com a Paty. Pode mandar direct, não pode enviar direct? Sim. Lá pode. Tem contato de WhatsApp, o acesso é tranquilo. Dá para falar com a Paty fácil? Fácil. E com a gente também aqui. Deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, elogios, crítica, tudo é bem-vindo. E sugestão de novos podcasts sobre quais temas você quer ouvir a gente falar aqui. Então, escreva também aqui e... Importante. Inscreva-se no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Aí você vai clicar. Puf. Clicou. Tá inscrito. Aí tem um sininho também ao lado. Aí você vai clicar também nesse sininho. Quando você clicar, todas as vezes que surgirem novos episódios do Bem Plenas, vai aparecer uma notificação para você não ficar. Você vai ser a primeira a receber, Não vai ficar de fora dessa. É isso aí. Compartilhe também esse vídeo com aquela sua amiga que vive falando, essa minha barriga eu não perco, será que não é diástase? Ou com aquela que fala, eu tenho que fazer uma cirurgia. De repente, Paty Farago tá aí para ajudar você. É verdade. Um brinde aqui, né? Antes, as mulheres, a saúde, a saúde feminina, a nossa saúde, um brinde. Pessoal, e nós te esperamos no próximo podcast. Vem ser plena com a gente. É isso aí. Mais um brinde. Até a próxima.